Então eu vou gravar para que... Bom, está gravando. Pessoal, bom dia, então. Né, deixa eu começar aqui, depois a Maria Amélia também não está aqui, a Heloísa também. Vamos ver, vamos começar a passar aqui a apresentação. Que eu estava passando sem colocar na tela, vocês não estavam vendo nada, né? Bom, então esse conteúdo que eu estava falando, como que deu origem àquele projeto, que eu vou mostrar para vocês semana que vem, começa dessa apresentação de trabalho desses alunos aqui. Vocês estão vendo bem agora, gente? Sim, perfeito. Beleza. Então aqui a gente tem, né, um riacho, pastagem, né? O histórico dessa área aqui, a maioria que já foi café, né? Hoje o município de Rio Pombo tem muito pouco café, mais pasto, gado de leite, um pouquinho de fumo, pouco café, né? E aqui a disciplina, né, que eu falei, gestão ambiental dentro do agronegócio. Então, eles seguindo esse roteiro aqui, eles começam a falar da ocupação que vocês sabem, né? É isso que a gente falou, por todo mundo. Primeiro que você tem maior fertilidade do solo nas áreas de baixada, né? Por esse fato, né, quem mexe com leite, por exemplo, onde que a pessoa quer colocar as vacas de leite? Beira de córrego. No Vale do Tabapuana, né, sabe que a gente estava falando, você vê que aquela baixada ali, né, no Espírito Santo, divisa de Kennedy, ali com o município, com Campos, aquilo ali tudo é pasto, cara, porque é uma zona fértil, uma área fértil. Então não existe vegetação ciliar, né? Esse trabalho aqui eles fizeram no sítio dos Rogados, lá em Rio Pomba, né, que é um clássico sítio, né, desses que tem tantos em Alegre, em Guaçuí, em Tabapuana, no Norte Espírito Santo, né, Castelo, Cachoeiro, todo lugar, é a mesma coisa, né? Se basearam na exigência do Código Florestal de 65, né? E começaram a fazer o diagnóstico da área. Né? Então eles foram nessa propriedade, né, que era o foco do trabalho deles, e começaram a fazer, seguindo um roteiro que eu tinha passado, um diagnóstico da propriedade. O que ele está pegando aqui com o Valdemir aqui, que é funcionário? O histórico da área. Ele estava perguntando o que tinha sido plantado aqui, quanto foi, quanto tempo ele trabalhava e tal, né, o que foi, beirando o rio, como que era, se ele sabia, atividade de leite, quanto litro tira, se trata, tá vendo? Trata um pouco no coxo, né, onde que planta e tal. Então essas informações aqui são básicas para você recuperar uma área. É para você fazer o planejamento, obrigatoriamente você tem que conhecer esses detalhes, né? Bom, então está aqui fazendo, né? Depois procurar o dono, né? Descrever, porque para você recuperar uma área ou dar sugestão, você tem que ter, né, a turma se comprometendo ao trabalho que vai ser implementado. A pessoa tem que concordar que é importante o processo de recuperação, né? Então foi feito isso, o dono concordou, caracterizar o empreendimento, né, toda aquela característica, né, propriedade, atividade de gado de corte, né? Aí está aqui o gado. Aí o que você vê? A primeira coisa que você vê que a propriedade é mal cuidada. Por que a propriedade é mal cuidada? A pastagem está degradada. Por que a pastagem está degradada? Porque tem muita espécie invasora. Você olha um pasto, muita espécie invasora, foi dia 12/12/2008. Você vê que o dono não cuida da pastagem. Moitas aqui, que não foram roçadas há muito tempo, né? E o gado, a qualidade do gado. Olha o gado. Quem conhece um pouquinho de gado sabe, né? Olha só. Esse aqui é quase 100% pé duro. Você já ouviu falar assim, a raça pé duro? Esse aqui é o famoso pé duro, baixa produtividade, né? E é aquele gado assim, ele ganha 4 arrobas no período de chuva, depois chega o período de seca, perde 2. Então, no ano, ele ganha 2 arrobas. Você fazer um boi de 16 arrobas, são 5, 6 anos.
né? Baixa produtividade, que vai empobrecendo o proprietário pobre abandona a propriedade, ela vai se degradando cada vez mais, né? Então esse é o histórico, não é diferente, né? Você vê que ela fica localizada a 5 quilômetros da cidade, né? De um modo geral, os produtores que estão nessa condição, às vezes nem depende mais disso, né? Então aqui eles fizeram um diagnóstico, é lógico, para esse nível bom. Plantação de bananeira aqui, né? Capineira ainda até a beira do córrego, aqui está o córrego Tijuco, pastagem degradada, processos erosivos aqui, em estrada, passagem de gado, erva daninha, muito, né? E passagem degradada aqui. E aqui vocês estão vendo todo o córrego sem vegetação ciliar, né? Aí que vem aquilo que a gente estava falando, sabe? Todo o material que desce daqui nas enxurradas, olha o caminho que segue, ó. Rio, né? Então, seguir os aspectos legais, né? O novo Código Florestal, nessa época aqui não tinha saído o novo código foi de 2012, né? Mas tem aqui, colocaram aqui a parte técnica que você tem que conhecer. Né? Qual que é a largura que tem que ser para recuperar essa área? Era 30 metros, porque o rio tem menos de 10 metros de largura. Abrir exceção no novo código, né, quando a área é estabelecida, você pode fazer 15 metros, que é melhor do que nada, né? E aqui está mostrando, rapaz, ó. Olha o que acontece, gente, para vocês entenderem, quem talvez não seja muito da área. Né? Por que está acontecendo erosão aqui nessa encosta? Não tem mata ciliar, né? Quando tem as cheias, vocês estão vendo que aqui é uma curva do rio. Já mostrei para vocês isso aqui num outro slide, lá na outra disciplina, em Ubá. Né? O rio sobe, tem muito material aqui, areia sílica, sílica é vidro, vidro corta, né? Então aqui vai formando um movimento circular, turbilhonamento, e vai cada vez mais desbarrancando. E esse material vai entrando para dentro do rio, né? Bom, cada vez mais você tem assoreamento, né? E cada vez você tem um volume de água menor, você tem perda de solo do proprietário, e vai formando isso aqui, ó. Olha a ilha que você falou agora mesmo, sabe? Essas ilhas vão formando, né? Como tem no Rio Doce, como tem em qualquer lugar, né? Essa ilha tinha aqui, é lógico, uma ilhota aqui, né? Tinha, lógico que não tinha, mas vai se formando. Como é que vai ser daqui a 20, 30 anos se nada for feito aqui? Isso aqui pode ir alargando e tal, você vai ter uma ilha. Dá problema para o proprietário. Por exemplo, aqui está tendo muita briga de vizinho, porque isso aqui é de um proprietário, aqui é de outro. O cara tem gado aqui, tá vendo que tem que fazer cerca dentro do rio? Por quê? Porque o gado passa de um lado para o outro, né? Então você imagine bem o tanto de problemas que vão surgindo, além do assoreamento, briga de vizinho, tem morte por causa disso, né? Então aqui, né, você identificou que esse é o grande problema dessa área aqui. Tá vendo? Beira de rio. Se tivesse árvores, a raiz da árvore ia dar sustentação aqui. Capineira, a raiz de capineira é fasciculada e muito superficial, então ela não retém o solo, né? Então você vai tendo esses problemas. Aqui é um dos outros meninos, vendo esse quadro aqui, né? Fala das questões sociais, fala da legislação ambiental. Essa aqui foi uma área já nossa ali do Instituto que estava no processo de recuperação, que eu vou mostrar para vocês, ela 12 anos depois, para vocês verem como ela ficou. Guardem bem aqui como é que estava, né? Essa beira aqui, vocês vão ver como que ela estava, né? Aqui é um pedaço também que já é perto do nosso lá, né? Política ambiental, foi feito o planejamento, né? Desenvolver os modelos, como eles iam fazer, isso aqui daqui a pouco a gente vai ver, tá? Isso aqui, seleção de espécies, né? Então eles separaram algumas espécies, né? De grupo, pioneira, né? Secundária inicial, não pioneira, né? Indicação, se é para alugar,
B é área com inundação temporária, C, áreas bem drenadas, né? Para você escolher as espécies, você tem que fazer essas considerações, né? Criar indicadores de recuperação, definir os objetivos ambientais, né, para traçar qual que seria o programa de gerenciamento ambiental dessa área, né? Gostei muito desse trabalho, guardem bem essa foto aqui, né, depois vocês vão ver ela num outro momento, tá? Então, a partir desse trabalho aqui, né, que é um trabalho simples, trabalho de meninos ainda, né, são novos e tal, é um curso técnico, né? Eles mostraram uma coisa, tá? Agora, para fazer o que precisa ser feito, eles por si só, eles teriam condição de fazer? Não. Eles não têm conhecimento suficiente da parte de solos, né? Da parte de sucessão, Danilo, você que mexe com o sistema florestal, você sabe disso, tem que ter, né? Então, eles precisariam de um apoio. Consulta, eles poderiam fazer? Poderiam fazer. Poderiam fazer, era só buscar um pouquinho, podia ir na Imater, lá mesmo, né? É lógico que isso aqui foi um trabalho acadêmico, né? Mas serviu de base. Bom, então eu vou mostrar para vocês, não o projeto que foi feito nessa área, que eu vou mostrar na aula que vem. Tá? O que eu vou mostrar para vocês agora é alguns pontos sobre matas ciliares, aí que entra o contexto, tá? O menino, Eduardo, né? O Eduardo foi aluno lá do curso de técnico em meio ambiente, né? Aqui no período 2006, 2007. Eu fui orientador dele nesse projeto aqui. O Eduardo, ele trabalhava numa PCH, Pequena Central Hidrelétrica. Dessas, o sabe que a gente falou que tem muitas aí no Rio Itabapoana, né? E como parte do serviço dele lá, o gerente lá da hidrelétrica pediu para ele ficar responsável pela recuperação da área ciliar que foi criado em torno do lago que foi feito lá para hidrelétrica, né? Não havia esse lago, você criou um lago lá de uma área significativa. A partir desse momento que existe um lago, mesmo sendo artificial, você tem que implantar vegetação ciliar, né? Então, o Eduardo me procurou na disciplina, falou, professor, contou esse caso e perguntou se ele podia fazer a TCC dele, de fato, para implantar lá na PCH. Eu gostei muito da ideia, claro, né? Ele já tinha feito a disciplina RAD comigo, né? Eu já tinha dado conceitos básicos de recuperação de área degradada, né? Gestão ambiental, na época, eu não sei se ele estava fazendo ou fez depois, né? Eu falo que o curso de meio ambiente lá era engraçado, que era basicamente eu que dava a disciplina toda, né? Dava 17 disciplinas do curso, né? Das 28, dava 17. Então, né, fomos fazendo a coisa, né? Então, ele apresenta aqui, né? Isso aqui, inicialmente, eram 20 e poucos slides, que isso aqui é a defesa da TCC dele, né? Eu fui aumentando ao longo do tempo e mantenho isso aqui porque eu gosto muito, é bem simples, mais objetiva. Então, isso aqui é um lago que não existia, o lago da PCH, né? E ele tinha que recuperar toda essa parte aqui, né? Bom, já contei isso aqui para vocês, eles falando, né, sobre o processo de recuperação de área degradada, né, da necessidade, né, aquela coisa toda que vocês já conhecem, tá? Bom, então alguma coisa é isso que eu quero pegar com vocês, que vocês precisam saber, tá? Coisas que vocês precisam saber, que muita gente fala errado. O que é mata ciliar? Você sempre usa a expressão mata ciliar? Não. O certo seria você usar a denominação vegetação ciliar. Por que a gente aprende a falar mata ciliar?
Porque na nossa região aqui, de fato, é mata ciliar, porque a gente está dentro do bioma Mata Atlântica. Agora, se você estivesse lá na Caatinga e fosse recuperar uma área, seria mata ciliar? Não, vegetação ciliar. Porque o bioma Caatinga, basicamente, ele tem arbustos. Já que não tem a árvore, não. Tem uma ou outra até, né, essas transições que existem e tal. Mas no meio da Caatinga mesmo, lá você vai... Eu tive lá agora. Você não vê uma árvore, né, só arbustos. Então é vegetação ciliar, tá? Bom, então, uma definição genérica, né, essa vegetação que pode ser herbácea, arbustiva ou arbórea, existente nas margens de rios, represas, nascentes, naturais ou artificiais, tá? Que tem muita gente que acha que você faz um lago na sua propriedade, você não precisa ter vegetação ciliar, precisa, tá? Claro que precisa. Bom, aí tem duas denominações que muita gente fala de uma forma muito incorreta também. Floresta ripária e floresta de galeria. Eu vou mostrar aqui que aí é melhor do que falar, tá? Aqui a gente tem uma floresta ripária, aqui a gente tem uma floresta de galeria. Qual que é a diferença? Água? Qual que é a diferença? Aqui, você vê que ela forma um túnel aqui. Se você for passar aqui dentro, você vai estar encoberto por árvores, né? E a vegetação de interflúvio é o quê? É a vegetação que fica entre dois corpos fluviais. Interflúvio. Daqui a pouco a gente vai ver entender melhor, tá? Então a vegetação aqui é uma passagem natural. Isso aqui é região de cerrado, campo. E aqui é arbóreo. Então isso aqui é uma mata ripária, né? Ripária, e aqui é uma mata de galeria, porque forma uma galeria. Entendeu? Aí tem exemplos aqui. Tá vendo? Aqui está o corpo hídrico. Do lado é a mesma vegetação, ó. Tá? Então isso aqui é uma vegetação ripária. Aqui a foto que eu tirei lá agora, na Bahia, na Chapada Diamantina. Tá vendo aqui? É interessante, cara. Esse rio aqui chama Rio Mosquito. Ele estava seco. Mas do nada tem uma nascente aqui que não é do Rio Mosquito, mas ela é, lógico, ela está entrando aqui no Rio Mosquito, que manteve a água aqui, então até estava muito bonito, tirei uma foto muito bonita aqui nessa cachoeira aqui, né? Então essa vegetação aqui também é ripária, vocês vejam que tanto do corpo hídrico, né? Ela vai subindo, mantém a mesma, né? Essa outra foto aqui eu mostro também, ó, tá vendo? Aqui já é um outro córrego, aqui já na verdade é um rio, Rio Pati. Olha a vegetação dele até chegar lá em cima, é a mesma. Então isso aqui é uma mata ripária. Entenderam? Interflúvio. Interflúvio é a parte que fica entre dois divisores de água. Daqui a pouco eu vou mostrar a foto, vocês vão entender melhor, né? É a parte que fica compreendida, então, o interflúvio, entre dois talvegs. Talvegs é a parte mais baixa, é o canal. É o que drena a área de uma microbacia hidrográfica, tá? Então, a parte mais baixa, que na verdade é o canal, se chama talveg, tá? E o interflúvio, ele fica entre duas microbacias. Tá? Você tem uma microbacia, tem um talveg lá embaixo, lá no topo tem o divisor de água, e aí você desce para o outro lado, tem outro córrego. Aquele espaço que tem entre esses dois corpos hídricos, pode ser um córrego, pode ser um rio, pode ser um riacho. Essa zona se chama zona de interflúvio. Tá? E a parte lá de cima, que vai dividir uma microbacia de outra, se chama linha de cumeada, né? Então tem o divisor de água, que de certa forma é a mesma a linha de cumeada. Ele é a cumieira do morro, né? Cumieira da casa, cumieira do morro. Então, para ficar fácil para entender, é isso aqui.
né? Isso aqui vocês estão cansados de ver em toda a região que vocês vão, né? Aqui tem um córrego. Então, essa aqui é uma microbacia. Essa aqui, ó, a água que é precipitada aqui, ela já vem para o lado de cá. Então, isso aqui é outra microbacia. Essa linha aqui de cima que divide se chama divisor de águas, ou linha de cumeada. Aqui você tem uma microbacia, aqui você tem outra microbacia. Tá? Essa zona aqui, daqui até aqui, essa linha que separa as duas, é o que a gente chama zona de interflúvio, porque está entre dois corpos fluviais. Entendeu? Então, depois vocês vejam bem, é importante vocês terem essa ideia aí, né? A gente tem rios de planalto, rios de planície. Rios de planalto, por exemplo, eu fui lá na Chapada Diamantina agora, né? Eu estou aqui a 1.300 metros de altitude. Esse rio aqui é um dos afluentes do rio Paraguaçu. Quem acompanhou as fotos que eu postei lá e os vídeos, né, viu isso aqui, né, que é o principal rio lá da Bahia, né, para o povo Bahia. É o rio que desemboca lá em Salvador, na Bahia de Todos os Santos. É o rio que é bebido pela população de Salvador, né, que é a quarta, quinta maior população do Brasil. Nasce aqui. Por isso que aqui é um parque. Vocês entendem agora por que aqui é um parque? Tem gente que não sabe para que parque, né? Os bolsonarianos, né, Zé Carlos? Não entende para que tem área de proteção, né? É para isso, cara, para proteger a água que vai ser bebida em algum lugar. Já pensou se você soltar boi aqui, vai acontecer o que com essa água aqui? Vai secar. O terreno todo, né? Afloramento rochoso, essa coisa toda, né? Aí você fala, mas é claro, ninguém vai cuidar. Aqui já foi pasto, tá? Era uma área que era uma área de ninguém até, porque área pública é a área de ninguém, né? Aí, quando foi transformado um parque, pronto. Mas tem problema ainda, porque tem vegetação aqui no meio, né? De vez em quando, no dia que a gente foi lá, estava tendo incêndio. Né? Em função disso, são problemas que... Angélica, é difícil, hein? Leva para lá, uai. Tira, desliga, uai. Pelo amor de Deus. Então, isso aqui a gente vê, né? Isso aqui seria a zona de interflúvio. Do outro lado lá era aquele córrego outro que eu falei, né? São João, São José, Pati, né? E todos eles, né, vão se juntando até encontrar o maior, que é o Rio Paraguaçu, né? Então, isso é muito importante porque a bacia hidrográfica é a unidade que você vai trabalhar. Heloísio está chegando aí. Bom dia, Heloísio. É na bacia hidrográfica que você vai fazer o seu planejamento. Né? Aquele outro projeto de recuperação de nascentes que eu mostrei para vocês antes das férias, aquilo se desenvolveu. Eu até fiz uma live lá com o grupo Capixaba, daí da UFES, aí, começou na UFES aí de Alegre. Eu mostrei bem aquele projeto lá, né? Vai virar uma unidade, né? Fez uma parceria com o pessoal lá de Extrema, né? Então vai ser uma microbacia demonstrativa, né? Porque ela está perfeita, né? A coisa que você só vê, às vezes, na imaginação ou em maquete, né? Lá, de fato, vai ser, né? A gente tem um sonho de fazer isso no IFES também, né? É possível, tem que começar, né? Bom, então aqui a gente tem esse cenário, né? Uma microbacia, outra microbacia, né? O somatório de várias microbacias formam uma bacia, que às vezes era chamado de subbacia, né? O Rio Castelo, por exemplo, pode ser uma subbacia do rio Itapemirim. Mas como a bacia do Rio Castelo é relativamente grande, você chama de bacia hidrográfica também, né? Apesar da bacia ser a bacia do Itapemirim, composta por várias subbacias, Rio Alegre, né? Braço do Norte, Rio Castelo, né? Dentro de Conceição, tem outro que deságua lá também, né? Então você tem os rios de Planalto, aquilo que eu te mostrei, né? A característica dele é que eles correm com mais força, né? Por isso que tem tanta cachoeira, né? Lá na Chapada Diamantina tem cachoeira para todo lado, né? Já os rios de planície, quando você pega o rio de planície, Rio Amazonas, por exemplo, rio de planície.
O Rio Doce, depois que ele entra aqui no Espírito Santo, principalmente ali em São Mateus, Linhares, ele vira um rio de planície. Né? Você tem o Rio Paraná, Rio Tietê, numa parte, que são muito favoráveis à navegação. Né? E eles têm um papel muito importante. Pantanal Mato Grossense, uma importância muito grande, é um rio de planície também. Né? O desnível, você vê, eu estava em Manaus. Manaus fica a 1.000 e tantos quilômetros de distância do oceano. A altitude de Manaus é 90 metros. Então, de lá até chegar no mar, que é 1.000 e tantos quilômetros, o desnível é 90 metros. A mesma coisa de Castelo para Itapemirim, que dá 30 quilômetros. Entendeu? O Rio Castelo não é um rio de planície. Né? O Rio Itapemirim, quando ele está quase chegando ali na vila, na Barra, na vila já, aí ele vira um rio de planície ali. O Rio Itapemirim é um rio de planalto, mas ali naquele ponto é um rio de planície. Né? É muito importante isso. Isso não é um detalhe, não é só curiosidade, não. Né? Então vocês têm isso aqui, ó. Um rio de planalto se caracteriza desse jeito, aqui nascente, né? E vem descendo. Aqui tem outra microbacia, tá vendo? Aqui outra microbacia, aqui outra microbacia. Então eles vão se juntando, é como se fosse o Rio Itapemirim, né? Até chegar no mar. 97% dos rios aqui do Brasil tem como foz o mar, né? O Oceano Atlântico, que é o nosso oceano aqui, né? Aqui você tem o alto curso, médio curso e baixo curso. Você já deve ter ouvido falar isso aí, né? E aqui, né, se você pegar uma parte de planície, né, você tem aqui o mar, né, você tem essas formações aqui em arco, tem cavernas, tem penínsulas. Guarapari aqui é cheio de penínsulas, né? Tem as falésias. Marataízes tem muito falésia, lá no norte do estado tem. Aqui em Meaípe tem um pouco de falésias, né? Tem os estuários, né? E tem as praias, né? Isso aqui são o que caracteriza de modo geral, né? Bom, eu tive a sorte, né, de ter conhecido uma bacia importante para o Rio de Janeiro, que é a bacia do Rio Macaé. Eu acho que você conhece Macaé, Sávio? Sim, algumas áreas lá. Sim. Então, veja que interessante. Por acaso, só fui saber um tempo depois, eu conheci a nascente do Rio Macaé, num projeto que eu trabalhava lá da fundação que tinha lá no campus do IFE Sudeste de Minas, né? Eu ia muito a Paraty e Angra dos Reis, né? Então, a gente passava aqui pela nascente, eu vou mostrar a foto para vocês agora, nascente aqui do Rio Macaé, né? E a gente vai vendo a bacia do Rio Macaé, tem duas cidades que com certeza vocês já ouviram falar muito, talvez não conheçam, mas já ouviram falar, que é Cabo Frio e Arraial do Cabo. Cabo Frio aqui e Arraial do Cabo aqui, tá? Vejam que coisa interessante, como que é preciso você conhecer bem a bacia que você vai trabalhar. Tá? Isso acontece com o Rio Castelo também, aqui no Espírito Santo, com o Rio Itapemirim. Olha como que muda o volume de chuva dentro da bacia hidrográfica. Aqui no alto, né? Aqui está 1.000 e poucos metros de altitude. Chove mais de 2.500 milímetros. Aqui, 2.500 milímetros. Aqui, 2.000 milímetros. Aqui, 1.500 milímetros. E essa parte aqui que pega Arraial do Cabo e menos de 1.000 milímetros. No Espírito Santo, é mais ou menos o que você pensa em Presidente Kennedy. Presidente Kennedy chove menos de 1.000 milímetros. Tem lugar que chove 600 milímetros, 700. E Conceição tem o lugar que mais chove aqui no Espírito Santo. Chove 3.000 milímetros. Por que isso aí? É importante você conhecer. Aqui, quem já foi em Cabo Frio, para você ir de Cabo Frio para Arraial do Cabo, você passa aqui num lugar que é um deserto. Chove 200 milímetros por ano, aqui, um pedacinho. É um deserto, é um mini deserto, né? A área pequenininha, né? Não é tanto assim. Né? Eu tenho até umas fotos engraçadas, quando eu casei, passar uma parte da lua de mel aí, né? Então, isso tudo aqui é preciso que você conheça. Se você for recuperar, por exemplo, uma microbacia aqui, você não pode usar as mesmas espécies que você usou aqui.
Aqui pode. A espécie arbórea que eu estou falando, né? Aqui talvez já não seja aconselhável as mesmas aqui, em função de altitude. Mas existe, porque o volume de chuva é bom. Agora, aqui não. Né? Então, isso aí é importante você conhecer. Aqui é a nascente. Né? Lá no alto, perto de Friburgo, chama Lumiar. Beto Guedes tem uma música famosa aí, quem gosta de música de mineiro conhece, né? Lumiar. Ali na região de Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, muito bonita a região. Tá vendo? Muito bonita. E aqui é o rio Macaé. Lá no nascedouro dele, ele vai descendo. Aqui já é eu pegando ele num outro ponto. Né? Aqui está relativamente preservado, né? Aqui já tem problema. Né? E vai seguindo. Né? De vez em quando eu passava, né? Ia vendo. Bom, então esse rio aqui, que é o Macaé, que a gente está falando, essa parte aqui é chamada Talveg, é o ponto mais baixo dessa microbacia. Toda a água que chove aqui, ela vai ser drenada para onde? Para o rio. Rio Macaé, que é o Talveg, é o ponto mais baixo, né? A parte mais profunda. Então aqui você tem, né? Um vale. O que é um vale? É isso aqui, né? Um vale. Aqui está a cumieira do morro, ou divisor de água. E essa parte aqui, entre um corpo hídrico, um corpo fluvial, e outro é chamado de zona de interflúvio. Tá? Então, esses conceitos são bons, vejam aí, já postei esse material aqui para vocês, né? Entendam bem isso aí, tá bom? Bom, aqui é um rio normal, né? Aqui a gente pode ter a vazão mínima, aqui você tem a vazão média, e aqui às vezes você tem a vazão máxima. É o que a gente fala. Eu vejo muito pessoal de Castelo reclamando das enchentes, né? Cachoeiro, Alegre, tá? E pede para o governador, pede para o prefeito, mas o prefeito não faz nada, meu Deus, que absurdo. Gente, alguém pode construir casa aqui? Poderia, teoricamente? Não. Aí o cara vem e faz uma casa aqui. Como o Castelo é cheio, né? Hoje o Guilherme não está aqui, a Danilo está lá, tem ido muito a Castelo Alegre, que vocês vão direto, né? Cachoeiro. Zé Carlos, você mora onde mesmo, Zé Carlos? Princesa do Norte. Mas Princesa? Qual que Princesa? Linhares, né? Ah, pessoal, pelo amor de Deus, Colatina. Colatina. Estou te avacalhando. O Espírito Santo tem duas capitais, né? Além de Vitória. Tem Cachoeiro aqui no sul, mas que na verdade eu acho que é Castelo, mas porque Cachoeiro cresceu, e Colatina aí no norte, né? Não tem dúvida. Se dividisse o Espírito Santo em três, seriam as três capitais, né? Colatina é muito... Bom, Colatina tem esse problema também, você sabe disso. Porque o pessoal construiu um monte de casa aqui, ó, no leito maior do Rio Doce. Tem jeito de resolver isso? Não. Não. É com muito dinheiro, com muito recurso, né? Você fazendo lá nas zonas de cabeceira, né? Lagoas de contenção, aquela coisa toda, teria. Mas o pessoal não trata nem esgoto, se esperar que faça isso é difícil, né? Bom, a função da mata ciliar são várias, né? Vou mostrar pela figura aqui, você vê. Imagine aqui um local chovendo, né? Quando você tem mata ciliar, como aqui vai ter muito mais matéria orgânica, a água vai infiltrar. São muito menores. Agora, o que acontece em Alegre, Castelo, Cachoeiro, Colatina? Esse vale todinho aí, né, Zé Carlos? Lá em Patinga, né, Heloísa está aí também. Aquela região do quadrilátero, quase toda ocupada por eucalipto, pastagem degradada. Chove, a água vai direto para o rio, aí tem enchente, tem erosão, tem essa coisa toda, né? Então, as funções da mata ciliar, né, vocês vejam com calma depois, é conter isso tudo, né?
reprodução, fuga, redução da variação de temperatura das águas, controle de processo erosivo, manutenção da vazão. Se a água infiltra aqui lentamente, ela vai descendo e tem um escoamento subsuperficial que vai alimentando os corpos hídricos dia a dia, gota a gota, centímetro por centímetro. Então você regulariza as vazões, você não tem essa coisa abrupta de vazão. Igual o Castelo, o rio já subiu 17 metros. Quando chega na época, no auge de seca agora, está dando meio metro. Vocês já pensaram um rio variar de meio metro a 17 metros? É o caos. Você vai xingar prefeito a vida inteira, nenhum prefeito vai conseguir resolver isso, nem governador, né? Tem que ser um trabalho de médio e longo prazo, o que de certa forma está sendo feito em alguns locais no Brasil, muito lentamente, mas tem locais que está fazendo, né? Para resolver tudo, daqui a uns 1000 anos, no ritmo que o Brasil vai, 1000 anos, né? Se mudar esse conceito que existe hoje, né? É um filtro natural de biocidas, é lógico, né? Você imagina bem o que desce aqui, a água abaixo vai parar aqui. Se você tem a vegetação celular, vamos supor que você tivesse uma cultura aqui, usou um herbicida, fungicida, tal, qualquer sida. Ele vem aqui, tem matéria orgânica, vai complexar esses materiais, né? E eles vão ficar inertes aqui no solo, de repente vai ser biodegradável depois. Ou vai ficar complexado aqui, ele não vai chegar no corpo hídrico, né? E corredores de fluxo gênico, né? Então você tem, por exemplo, uma árvore aqui, a semente cai aqui, o rio leva, a semente vai nascer lá 1, 2, 3, 10, 50 quilômetros depois, às vezes, né? Como a mesma coisa para peixes, animais que vivem aqui no corpo hídrico, né? Então aqui a gente vê bem perfeitamente isso, né? Isso que eu mostrei, aqui você tem uma população. Tem o Bruno, estava fazendo uma palestra há pouco tempo de um estudo de um orientado dele ali no Rio Itapemirim, né? Eu nem sabia, o Rio Itapemirim já teve 7 espécies de camarão. Não sabia, nem sabia que tinha alguma, né? Hoje tem 2. Né? Por essas alterações que teve. Peixe, por exemplo, eu falo isso lá na propriedade que eu nasci lá em Castelo. Né? Eu teve uma fase que eu gostava de pescar muito, ia pescar lá, você jogava anzol com minhoca, né? Não demorava 1, 2 minutos, você pegava um peixe, mandi, lambari, né? Traíra, bagre, cascudo. Por sorte, você pegava piau. Piau é um peixe que é bom de briga pra caramba, né? Tinha traíra grande. Tinha muita gente, eu tenho um primo do Rio que ia pescar lá direto. Você vai lá hoje, não tem nada. Nada, não tem mais. Por quê? Por causa disso, né? Então, todos esses benefícios, depois vocês leiam isso aqui com calma, né? Um ambiente sem árvore, um ambiente com árvore, né? Vejam isso aqui com calma. E aqui a gente volta lá para o meu aluno lá. Né? Então, meu aluno já trabalhando, né? Ele começou a introduzir, né, as espécies, como ele era funcionário lá da PCH Triunfo, né? Ele já foi fazendo, ele trazia para mim a ideia, né? Ele era meu orientado, né? Eu sei que ele foi fazendo, né? Trazia as fotos, a gente dava ideia. Aqui, por exemplo, ele me mostrou uma coisa que tinha sido feita errada. Plantar o que aqui nessa margem aqui? Eucalipto. Você pode plantar eucalipto, e só eucalipto, na margem de um corpo hídrico, no bioma Mata Atlântica? Não. O eucalipto é uma espécie exótica lá da Austrália. Se você estivesse na Austrália, tudo bem, né? Se eu usar eucalipto na Austrália, é normal. Já é nativo da Austrália, né? Usar eucalipto aqui em beira, em APP, não pode. Em outros lugares, sim, não tem nada particularmente contra eucalipto. Tem contra o monocultivo de eucalipto. O eucalipto, coitado, é uma árvore como tantas outras qualquer. Né? O problema é o monocultivo de qualquer coisa. Bom, aí vem aqui bacias, né, mostrando aqui, né, como que deve ser a largura, né? Vejam com calma isso aqui. Você tem um lago aqui, 50 metros, né? Com 12 hectares, né? 1,5, tem, em função da largura, da área do lago, muda a faixa, né? Então, isso aqui é a parte técnica que vocês têm que ver e se orientar,
né? Então, aqui, já na monografia dele, na TCC, né, ele fez aqui a introdução, contando essa história toda, qual que era o objetivo, né? O objetivo é recuperar a mata ciliada PCH Triunfo, né? É uma PCH localizada no município de Astolfo Dutra, próximo ao Areal Mariosa. Ocupa uma área de 500 hectares, você vê que não é tão pequeno assim. Contendo 24 confrontes. Por que isso é importante? Porque você tem que conversar com os confrontes. O que é confronte? A pessoa que é divisa com você, seus vizinhos, né? E uma área de interesse de 191 hectares, né? E 301 hectares de área remanescente. Então, isso aqui, né, ele levou essa informação para mim, né? O reservatório ocupa uma área de 2 quilômetros quadrados, com volume de 19 milhões de metros cúbicos de água. Tá? Então, isso aqui é informação básica, né, para você começar a trabalhar. Falou da legislação, agora tem mais nova. Né? Se você fosse fazer agora, você tinha que pegar o novo Código Florestal, que é de 2012. Mantém alguma coisa desse aqui, mas mudou, né, algumas faixas. Essas faixas aqui foram abertas sessões, né? Quem tinha área consolidada até 2008, pequeno produtor, né, ele tem um prazo maior para recuperar. Se for culturas não anuais, ele pode manter, né? Café, o cara tem café lá, que não é cultura anual, é cultura perene, né? Então ele pode fazer uma área menor. Tem estado que exige 5 metros, tem estado que exige 10, outros 15, né? Então isso aí tem que ver. A legislação no Brasil muda muito, né? Aqui 50 metros, nascente, não é? Mas tem lugar que está aceitando 15. Tem estado que aceita 25, tá? À medida que vai aumentando a largura do rio, ó, 30 metros, 50 metros, 100 metros, por aí afora, né? Então vocês vão vendo isso aí, né? Causas de degradação da mata ciliar, natural, pode acontecer. Por várias questões, ao longo do tempo acontece, muito menos do que a antrópica. A antrópica são essas todas que a gente já comentou, né? Retirada de madeira, colocar gado, é uma área mais fértil, área agrícola, aquela coisa toda, cidade e tal, né, é o motivo, tá? Bom, quais são as etapas de recuperação que o Eduardo usou lá? Né? Fez esse diagnóstico, começa o planejamento, que ele foi fazendo, sempre levando para mim, né? E tinha lá um que foi meio co-orientador dele, um rapaz muito bom, novo, mas muito bom, que trabalhava lá na empresa dele também. Aí fizemos a seleção de espécies e depois começou a fase de implantação, né? Isolamento da área, controle de pragas, não gosto desse nome aqui não, mas é formiga, cupim, né? Formiga tem que controlar. Não há como você, e eu falei isso para alguém, foi para a turma do café ontem, estava falando sobre a introdução de uma lavoura de café, o que você tem que fazer, né? 3 meses antes do plantio, você tem que controlar. Mas não é nada, você vai recuperar uma área, não pode ter formiga, né? Que é um problema. Algumas espécies que você planta, a formiga vai lá, corta, você perdeu a muda, né? Cova, adubação. Adubação a gente vai discutir se é preciso fazer ou não, né? Eu prefiro que não faça. Ou quando fizer, use adubo orgânico, composto, né? Em alguns casos é muito degradado, aquela coisa pavorosa, não tem jeito. Aí sim, pelo menos, né, um NPK, né, tem essa recomendação aqui grosseira, 200 gramas por cova, e 2 litros de esterco. Né? Eu não gosto de receita, porque não é bem assim que faz, né? Mas espécie arbórea de porte maior, uma receita é mais ou menos isso aqui mesmo, né? Esterco pode ser até mais, não tem problema, vai depender do que tem. E aí ele começou a me trazer fotos, ó, isso aqui está lá, por exemplo, né? O lago está aqui, vocês estão vendo a beiradinha dele aqui? Isso aqui era pastagem, né? É lógico que não existia esse lago aqui, o córrego estava lá embaixo, né? Em alguns pontos, vocês vejam que o turbilhonamento, tá vendo como que está cortando aqui, ó? Não tem vegetação, água, tá vendo a cor da água? Água suja, esse aqui é o Rio Pomba, tá, gente? O Rio Pomba é afluente importante do Paraíba do Sul, que vai ser bebido lá no Rio de Janeiro, né? Bom, técnicas de recuperação de mata ciliar.
Várias, né? Regeneração natural, já mostrei para vocês um lugar lá que a gente fez. Você pode trabalhar com regeneração natural com pequeno enriquecimento. O que é pequeno enriquecimento? Tem lá um capoeirão, mas tem uma área lá, por exemplo, que tem 50 metros quadrados, que não tem nada. Você vai lá naqueles 50 metros quadrados, leva umas 10 mudas das espécies, de acordo com aquele levantamento que você fez ali, né? E planta lá 10 mudas. É um enriquecimento do procedimento de regeneração natural, né? E tem a recuperação antrópica, que você vai fazer vários desenhos, né, que daqui a pouco a gente vai ver, tá? Vai selecionar espécies, vai produzir ou vai comprar? Se você for produzir, você tem que coletar sementes. Onde você vai coletar? Você vai coletar ou vai comprar sementes? Você tem condição de produzir mudas ou você vai comprar mudas? Ou seja, isso aí tem que estar dentro do seu projeto, né? A regeneração natural, como o próprio nome diz, é natural. Você vai fechar uma área, a boi entra lá e tal, eu vou mostrar a foto para vocês depois, né, na próxima aula de semana que vem. Você vai fechar aquilo lá e vai deixar a coisa fluir naturalmente, a natureza. Quanto maior for a fonte de propágulos que tiver por perto, né, fragmentos florestais, coisa e tal, maior vai ser a produção, animais vão começar a andar ali, trazer semente, pássaro, aquela coisa toda. Então, em pouco tempo você vai ter, se não tiver degradada demais, tá? Se tiver degradado demais, tem áreas que não se regeneram de forma natural. Aí precisa, então, do processo da interferência humana, né? Então, quando a regeneração natural, por exemplo, eu sempre falo, quando você vai, você cerca uma nascente que está no meio de uma pastagem, né? Aquele cenário tudo degradado, igual mostrei para vocês várias e tal, você cerca, tá? Aí tem aluno que me pergunta, professor, o que eu vou plantar aqui dentro? Eu falo, nada. Mas nada. Tem duas linhas, tá, gente? Tem alguns pesquisadores recomendam que plante. Outros não. Eu sigo a linha do meu grande professor, que foi meu co-orientador, professor Oswaldo Ferreira Valente, que é o escritor daquele livro Conservação de Nascentes, né, que é o livro mais vendido na área de recuperação de nascentes, que ele dizia que não, eu entendo do ponto de vista hidrológico, porque não, e concordo com ele. Então eu recomendo que não se plante nada. Mas você fala assim, se começar a nascer, você deixa. Aqui dentro, quando você não planta nada, vai nascer uma vegetação que é o histórico da área. São espécies da região. Propágulo que vai ver, igual naquele vídeo que eu passei para vocês. Tá? À medida que você cerca e protege, vão vindo sementes. Um passarinho vem aqui e tal. Aqui, por exemplo, tem lobo-guará, lá, né? Aqui não. Nessa área aqui. Nessa área tem também lobo-guará. Vem aqui tem também. Oi? Aqui tem, direto aparece aqui, já até salvei um aqui. Beleza, né? Muito bonito, né? Lobo-guará é muito bonito. Então, o lobo-guará traz. A lobeira, por exemplo, que é uma espécie clássica aqui de Mata Atlântica, quem dissemina, quem faz a disseminação dela é o lobo-guará, né? Ele se alimenta do fruto da lobeira, que é importante para ele, e depois defeca lá na frente, né? O lobo-guará anda muito, né? E por aí afora vai, né? Bom, tem esse quadro aqui é do meu parceiro, professor Sebastião Venâncio, que tem aquele livro Recuperação de Matas Ciliares, também é o melhor livro que tem. É um livro simples, fácil de ler. Eu falo que é um livro que você lê em um dia, né? Ele tem 100 páginas, 120 páginas, você lê ele 2 vezes por dia. E é gostoso de ler, né? Sebastião é uma pessoa que escreve muito bem. Que eu escrevi junto com ele aquele livro de Palmito Jussara. É um cara muito respeitado no Brasil inteiro, né? O livro de recuperação de área degradada mais lida dele, né? E tem essa tabela aqui que, se você for mexer, você precisa saber o que é espécie pioneira, o que é secundária inicial, o que é secundária tardia, o que é climática. Danilo, por exemplo, na área que você vai trabalhar lá, no SAF mais antigo, você vai ver que tem espécies lá pioneiras, tem secundária inicial. Isso aqui você vai conversando com o Nilton lá, por exemplo, ele vai te contando a história das coisas.
Aqui que ele plantou primeiro, aqui, pioneiro. Primeiro eu plantei isso, isso, isso. Depois foi introduzindo isso aqui. Vai ter que ter na sua dissertação, né? O André também, André, você pode conversar com o pessoal lá da área que você está trabalhando para você ver, né, o que o pessoal tá plantando lá. As áreas estão preservadas. Certo. Onde não é APP, está sendo conservado, né? Então isso aqui... como é que está lá, André? O pessoal tem recuperado vegetação ciliar, nascente? Tem recuperado bastante, professor. Maravilha. Isso é uma coisa que você pode colocar na sua dissertação, que é importante. Estive lá ontem, depois de uns 6, 7 anos, tem muito trabalho que desenvolveu bem lá. Que maravilha, né? Isso que eu falo que deveria ser feito em todas as microbacias, né? Você faz nenhuma, não vai resolver o problema do mundo, mas ajuda. Né? Eu falo, por exemplo, naquela que eu mostrei para vocês, ela estava zerada. Quantos litros de água ela produzia? Zero. Lá embaixo, a microbacia produzia 80 litros por segundo. Um ano depois, com essa tal, passou a produzir 120. Um aumento de 50%. Ela aumentou 40 litros de água por segundo. Você já pensou se toda a microbacia você tivesse um aumento de 40 litros por segundo numa bacia igual do Rio Itapimirim? Pensa nisso aí, faz a conta para você ver quantos milhares de litros por segundo a mais seriam produzidos, né? Então isso aqui, você tem quem fez biologia conhece isso aqui muito bem, né? A altura das árvores, de modo geral, as pioneiras são mais baixas e até chegar nas climáxicas. O jequitibá, por exemplo, está aqui, peroba rosa está aqui dentro, né? São espécies que têm crescimento lento, né? Tem um valor mais alto, né? E uma importância muito grande, né? Isso é importante. Critérios para a seleção das espécies, né? É lógico, espécies nativas. Você tem que fazer um levantamento fitossociológico, né? Plantar a diversidade é muito importante, né? Você vê que isso aqui já é da defesa dele, lá do meu orientado lá. Na hora que ele chegou com aquela foto do eucalipto, eu falei, Eduardo, tá certo aqui? A pessoa acha que não. Não, você pode ter certeza que não. Nem se fosse IP, você não podia plantar só IP. Não, tem que ter uma diversidade. Poderia ter IP? Poderia, claro. Eucalipto poderia? Não, eucalipto é exótica. Mas da Mata Atlântica poderia ter todas que tem. Todas. Pitanga, por exemplo, aqui. Poderia plantar pitanga. Espécies frutíferas é muito bom você inserir em projetos de recuperação. Eu lembro que lá no nosso, nesse aqui, né, eu vou mostrar para vocês semana que vem, a gente plantou muita amora. Tá? Amora, rapaz, ela é a planta mais fácil de pegar. Quem é da roça aqui já deve ter plantado. Você corta um galho de amora, você não precisa, se tiver com preguiça, você não precisa nem abaixar para plantar. Se o terreno estiver mais ou menos macio, você corta com canivete assim, em formato de lança, né? E joga lá um galho. Se ele entrar na terra, ele enraiza e pega, vira árvore, né? E dá muita fruta. Um pé de amora tem uns 5 que tem aqui perto da Praia da Cerca, perto de casa. Quando a gente anda de bicicleta, a gente vai lá, eu sempre como as amoras. Atrai pássaro demais. Por que pássaro é importante? Porque ele traz semente nas fezes. E vai aumentando, multiplicando, né? Aumentando a diversidade daquele local, né? Combinar espécies pioneiras, secundárias iniciais com tardia, atrativa fauna, foi isso que eu falei, e respeitar a tolerância das espécies à umidade, né? Eu falo que, eu já comentei com vocês no outro projeto, que eu mostrei, a gente plantou ingá, por exemplo, porque eram 40 parcelas, e precisava ter repetição, né? Nós plantamos ingá, uma espécie, eu não lembro qual que era agora, lá no alto do morro. Rapaz, morreu tudo. Porque aquele ingá precisava de umidade. Ele tolera até inundação. Como é que ele ia viver no alto do morro, né? Como a jabuticaba também, que eu já falei com você, morreu todas que estavam lá no alto,
né? Agora, tem algumas que a gente plantou que foi show. A bandarra, por exemplo, é uma leguminosa clássica aqui da Mata Atlântica. Ela, lá no alto do morro, com 1 ano, ela já dava 3 metros de altura. Ela cresce igual eucalipto. Tem até um projeto que está trabalhando com bandarra para ver, por ela ser da nossa região, né? Ela dá em quase todos os biomas aqui do Brasil, tem nomes diferentes, né? Que o crescimento dela é tão rápido, é mais do que eucalipto, para você ter uma ideia, tá? Então tem gente pesquisando, tem pesquisador aí, né, para ver se substitui, né? Bom, então isso aí você tem que saber, conhecer. A legislação, ela muda de estado para estado. No estado de São Paulo, por exemplo, exige que você tenha pelo menos 30 espécies por hectare, quando a área é até 1 hectare. Se for maior que 50 hectares, você tem que ter 80 espécies. Além disso, espécies ameaçadas você tem que inserir. Se for até 1 hectare, 5% de muda tem que ser de espécie ameaçada. Aí, se for maior de 50, 50%. 10% de espécies com risco de extinção. Isso aqui foi criado para aquele pessoal, principalmente de usina de cana. Vocês sabem que São Paulo é o maior produtor de cana do Brasil hoje, né? Campos já foi, né, Sávio? Hoje Campos está praticamente quebrado as usinas. Tem uma ou outra da Itapimirim, né, Paineiras também praticamente quebrada, porque o centro, né, em função de mecanização, virou para o estado de São Paulo, né? Nordeste também muito em crise, a indústria da cana e coisa e tal, né? Bom, então chegaram a ter mais de 20 usinas aqui na região. Hoje em dia tem 2 aqui. E não sei se estão bem, não, porque lá em Ponte Nova também, que tinha muita, tudo quebrado, cara. Tem lá sobrevivendo, mas o pessoal vive de refinanciar, faz e tal, mas acabou. Bom, produção de sementes, né? Não vamos entrar em detalhe, produção de mudas, escolha de recipiente, né? Isso aí vai depender muito daquilo que você vai fazer, tá? Essa é a primeira parte, eu vou acabar essa segunda parte agora, tá? E semana que vem a gente vai ver o outro, tá bom? Bom, então tá aqui, né? Eu vou passar mais rápido, porque esse material tá com vocês. Implantação da mata ciliar. Aqui eu vou mostrar para vocês semana que vem, ela tinha um objetivo de pesquisa, que é diferente dessa aqui dele. Essa aqui o objetivo não era pesquisa, era exigência do órgão ambiental, como forma de compensação ambiental. Na época do licenciamento da empresa, eles se prontificaram a recuperar a área em 3 anos, né? Então foi feito isso aqui. Tudo isso que ele falou, fez análise de solo, escolheu as espécies, definiu qual que seria cada talhão, como seria, definiu como que compraria a muda, no local perto, escolheu as espécies que pode viver com lençol, com a raiz dentro do lençol freático, né? E por aí afora foi, né? Então, o que foi feito lá? Limpeza da área, preparo do solo, combate à formiga, coveamento, calagem, adubação, isso é opcional, como eu disse, tá? Plantio das mudas, irrigação, que é opcional também, tá? Manutenção você faz até quando? Até você perceber, semana que vem eu vou mostrar para vocês, né? Dentro do nosso experimento tem áreas, porque a gente fez parcelas também. Algumas parcelas já não se faz mais manutenção, nem controle de formiga. Porque já se desenvolveu tanto que se aparecer formiga, aí você já tem que deixar, porque e vai existir um equilíbrio. A formiga tem um papel muito importante, né? Então você não deve fazer esse controle, né? Limpeza e preparo do solo, eu não vou entrar em detalhes, porque vocês leiam aqui, né? Combate à formiga, tem N formas, né, de você controlar. Isso que é a mais utilizada, né? Mirex, né? Na minha época era Mirex, eu nem sei hoje qual que é a mais utilizada. Mas são várias, né? Você tem que calcular a quantidade certa, né? Coveamento segue um modelo padrão, 40 por 40 por 40. Mas fala assim, tem que ser sempre isso? Não. Não, às vezes no nosso experimento lá tem um lugar que a gente fez só o tamanho do enxadão, fazia um buraco com enxadão,
colocava a muda ali, lógico, tirava o plástico, aquela coisa toda, jogava lá, nós nem adubamos, né? Colocamos um pouquinho de composto que tinha lá, né, da área, zero de adubo, né? Vocês vão ver a área, eu já mostrei para vocês, uma área mais fértil, beira de rio, né? Não irrigamos, porque não precisava. Nesse caso aqui, teve parte desse projeto aqui que teve que irrigar, que era uma parte mais seca, né? Então, isso depende. Né? Isca granulada, essas coisas, obviamente, calagem de adubação vai depender. Né? Depende. Plantio das mudas, sempre escolher uma época propícia. É um plantio convencional, né? Todos vocês aqui já plantaram uma árvore, sabe plantar. Agora, se vai plantar, por exemplo, no mês de julho, aqui na nossa região, o mês de julho é um mês seco demais. Agosto venta muito e é seco. Setembro, hoje em dia, praticamente também não chove, então deve evitar, né, esses meses. Qual que é a época ideal para se plantar, então? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Abril, em alguns lugares, local com o lençol freático é mais alto, pode plantar abril e maio ainda. De junho para frente não deve plantar. Junho, julho, agosto, setembro, evite esses 4 meses, na nossa região. Né? Bom, manutenção, se vai fazer adubação ou não. Replantio obrigatório, tá, gente? Vai ter perda de muda. Né? Você vê que nesse nosso, que eu vou mostrar semana que vem, uma condição fantástica, mas entrou vaca lá uma vez, entrou vaca do vizinho, veio e tal, comeu umas mudas, tivemos que replantar. Apareceu formiga lá, cortou alguma, tivemos que replantar, outros morreram por si só. Tem plantas, das 32 espécies que a gente plantou, eu não vou lembrar de cabeça agora não, todas, né? Tem uma, a embaúba. A embaúba é uma espécie pioneira, aquela que dá uma folha grande, folha larga, branca, amarela ou preta. Tem 3 embaúba, né? Embaúba foi 100% de pegamento, não morreu nenhuma. Ela tolera encharcamento, né? Choveu, alagou um pouco lá, 100% de pegamento em todas as partes, não morreu nenhuma. Nenhuma. Amora, 100% de pegamento. Me surpreendeu que ela tolerou bem alagamento e tal, né? A bandarra teve um pouco, ela mostrou que ela não tolera muito alagamento não, mas pouca perda, né? Tem uma palmeira, eu esqueci o nome dela, eu gosto até muito, esqueci o nome dela agora, 100% de pegamento também. Então isso aí, né, até o objetivo nosso da pesquisa era esse, né? Bom, um outro sistema aqui, já dentro, mostrando para vocês, né? Esse aqui tem um aluno meu que usou esse método aqui, chama muvuca. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão. Muvuca, muvuca, quem é de interior já deve ter ouvido essa palavra. Ela era usada lá na minha região de Castelo para dizer que tinha uma bagunça. Confusão, exatamente. Confusão. Não vai lá não, está tendo uma muvuca danada lá. Até no Rio de Janeiro também, né? Estudei lá, carioca gostava dessa palavra. Não sei se usa hoje ainda. O que consiste muvuca? Você pega um saco, esses embornal mesmo, de roça, que o pessoal usa, né, para levar marmita, é um saco de estopa, qualquer um que você tenha, e ali dentro você faz uma mistura de sementes. Sempre que você for, vou contar o caso desse aluno meu, por exemplo, toda vez que ele ia lá, ele mexe com palmito jussara. Tá? Já está lá até hoje, tem mais de 15 anos que ele está lá no sítio que ele comprou. O foco dele é palmito jussara. Só que ele fazia 2 embornais, um com palmito jussara e outro com uma coletânea de sementes, para recuperar uma vossoroca que tinha na propriedade dele. Falei, a maior, que eu conheço, 1.200 metros de comprimento. Essa vossoroca tinha pontos que tinha 50 metros de profundidade. Até na rocha, né? Eu levava aluno lá de várias disciplinas, porque lá você dava um curso completo na área dele, né? Tanto para recuperação como mostrar que era degradação. E toda vez que ele ia lá no lugar alto, ele levava um saco de semente de palmito, um tal. Ele ia passando e ia jogando, tipo aquilo do homem que plantava árvores. Isso é muvuca, tá? Você escolhe. Agora,
recuperar a mata ciliar da forma correta, que foi que meu aluno lá utilizou. Reflorestamento homogêneo nunca é recomendado. O que é isso? Uma espécie só. Modelo de plantio ao acaso. É muito bom. Eu até falei com 2 meninos lá da cafeicultura que querem plantar café, Danilo. Os meninos que moram lá, o Vinícius e a Ana Lídia, eles querem plantar café lá, numa área lá de sistema florestal. O Nilton autorizou ele a fazer isso, né? Eu sugeri a eles, eu pedi para tirar foto primeiro, para mandar para mim, aquela coisa toda. Falei, olha, vocês podem plantar o café ao acaso, uma área pequena, uma área de meio hectare, mas que está cheia de árvore. Então, se plantar em linha, por exemplo, como é que vai plantar em linha? Chega no lugar, está debaixo de uma árvore de copa mais densa, você vai plantar um pé de café? Não vai dar, vai morrer, né? O café não tolera 100% de sombreamento. Se já tiver adulto, ele até não morre, mas não produz também. Eu produzo 2, 3, 4, 5, 10 grãos, né? Que não faz sentido nenhum. Ilhas vegetativas, plantio em linha com 2 espécies, plantio em linha com várias espécies, plantio em... Homogêneo é aquilo que eu falei, não deve ser usado uma espécie só, né? Isso aqui é um erro, né? Ainda mais que aqui foi com o eucalipto, né? Ele teve que fazer um enriquecimento aqui depois, né? Plantio ao acaso, como o próprio nome diz. Você escolhe, por exemplo, você escolheu 20 espécies, 20 espécies. Se fosse em São Paulo, tem que ser pelo menos 30, né? Vocês lembram? 30 espécies. Você não planta nem em linha, nem nada. Você sai plantando igual o pessoal plantava feijão e milho antigamente, né, Zé Carlos? Um embornal de semente, um enxadãozinho. Você chegava ali, fazia um buraquinho lá, jogava 3 sementes de milho. Tapava com o pé. Cara bom, né? Feijão, a mesma coisa. Ao acaso. Não tinha negócio de linha. O cara ia andando lá, plantando e tal. No olho ele fazia um espaçamento, era mais ou menos 40 centímetros, né? Que você respeitava de uma cova para outra, 30 às vezes, feijão. E ia andando. Isso é o acaso. Que pode ser perfeitamente feito. Porque até a natureza faz isso, né? Não tem um padrão pré-estabelecido. Plantio em linha é o que o pessoal que está recuperando obrigatoriamente as áreas de APP perto dos canaviais, né? Então eles pegam o trator, abre aqui uma linha, um sulco, e aqui você vai distribuindo as mudas, né? Aqui dentro você pode escolher, até coloquei aqui. Você pode fazer uma linha só de pioneira, uma linha só de não. Ou aqui dentro, você coloca uma pioneira, uma não pioneira, pioneira, não pioneira, pioneira, não pioneira, e por aí afora vai. Entendeu? Tá. Então você teria aqui, ó, só de pioneira, para 2 metros, aqui 3 metros. As secundárias tardias e as climáxicas, tem gente que não usa mais esse nome, climáxicas, são espécies que precisam de sombreamento para sobreviver. O palmito jussara é uma, por exemplo. Você não pode plantar um palmito jussara a pleno sol, porque ele vai morrer. Na fase inicial, nos 2 primeiros anos, o palmito jussara precisa de sombra. Tá? Depois ele precisa de sol para desenvolver, né? Então você pode plantar uma pioneira, depois fazer corte, né? E por aí afora vai. Quincôncio, como o próprio nome diz, em 5, você planta aqui, por exemplo, você poderia plantar pioneira, pioneira, pioneira aqui, no caso do palmito jussara. Você planta pioneira. Quando essas 4 que já estiver fazendo sombra, você vem e planta a muda aqui do palmito jussara. Jequitibá rosa, caviúna, braúna, tudo a mesma coisa. Elas não toleram sol pleno na fase inicial. Entendeu? Então você planta a pioneira e deixa a cova preparada aqui para plantar 6 meses depois, quando tiver certo sombreamento. Aí você vem com essas espécies secundárias, tardias, e planta aqui. Plantio adensado é vegetal muito rápida. Tá? Vamos supor que você plantou num lugar, tem vossoroca, corre o risco de deslizamento, o solo é frágil. Então você usa um espaçamento 1 por 1, por exemplo. É o ideal. Mas por que você não recomenda para todo mundo? Porque é caro. 1 hectare você vai gastar 10 mil mudas. Se é 3 por 3, você vai usar 3 mil mudas.
né? Porque a muda tem preço. Mesmo que você produza, ela tem um preço. Então, 1 por 1 você usa em condições excepcionais, né? Quando precisa de uma cobertura muito, muito rápida, né? Bom, uma outra expressão que vocês vão ver alguém usar é preenchimento, linhas de preenchimento e linhas de diversidade, tá? Linhas de preenchimento, você vai usar árvores de rápido crescimento e grande cobertura. Né? A bandarra que eu falei para vocês, que é uma espécie aqui do nosso bioma. Ela cresce muito rápido. Né? Então, você pode plantar o que a gente chama de linhas de preenchimento. Aqui, tá vendo? Só uma espécie aqui. As linhas de diversidade são as espécies que precisam, né, crescimento mais lento e precisa de certo sombreamento, né, você vai usando depois que você já tiver a linha de preenchimento com um certo desenvolvimento. Né? Aí você faz, então, o plantio das mudas. Né? Bom, técnicas opcionais. Né? Isolamento da área, manejo, controle de cipó. Se nascer cipó, apesar de cipó ser importante, se você tiver um desenvolvimento muito grande, mesmo que seja cipó, tem cipó que é arbóreo, tem cipó que é herbáceo, né, e vai enrolando, aquela coisa toda. Né? Você vai fazer o manejo desse cipó, plantio de enriquecimento, aquilo que eu falei, você tem uma área lá, tem um capoeirão, tem lá 30, 50 metros quadrados que só tem mato, você vai lá e faz o enriquecimento. Nucleação. Você faz núcleos, ilhas vegetativas, tá? A área é muito grande, né? Vou mostrar para vocês aqui. Controle de cipó, plantio de enriquecimento, é isso que eu falei. Pode usar SAF, tá, Danilo? SAF é uma forma de você recuperar. Tem permanente em área parcial, muito recomendado para pequenos produtores. Você faz aqui, né? Aqui está o rio. Você faz aqui, pode utilizar espécie frutífera, espécie produtiva, palmito, frutífera. Não, tem tantas frutíferas aqui de Mata Atlântica que você pode utilizar, né? E aqui você usa espécie de ciclo mais longo, que o produtor, de certa forma, pode fazer um manejo até racional. Né? Tem o SAF temporário, de área total, você vai plantar só para introduzir as espécies, você vai colher alguma coisa ali naquele primeiro momento, e depois as espécies arbóreas vão se desenvolver, né? E você vai parar de explorar a área. Nucleação é recomendado quando tem áreas muito extensas, tá? Vamos supor que uma pessoa te procura, ele tem lá 200 hectares para recuperar. Se ele fosse usar um espaçamento 1 por 1 por 1, ele quebra, por exemplo, não tem nem dinheiro para isso, né? Então, o que ele faz? Núcleos. Isso aqui, ó. Tá? Fez um núcleo aqui. Outro aqui, outro aqui, outro aqui. Essas espécies aqui, elas estão mais juntas, elas vão desenvolver e vão começar a produzir sementes ou outro tipo de propágulo. E vai disseminando aqui. É mais demorado, mas é mais barato. Né? Se é uma área que você vai destinar à preservação permanente, ao invés de ficar tudo pronto, vamos fazer assim, ao invés de ficar tudo pronto em 1 ano, por exemplo, pode ser 5, mas é uma área de preservação permanente, entendeu? Vai ter um custo mais baixo e já vai cumprir um papel. Então você teria isso aqui, ilhas, né? Núcleos vegetativos, tá vendo? Aqui um núcleo, são ilhas vegetativas, olhando de cima. Elas vão dispersando semente, propágulos, e no fim você vai ter a área totalmente fechada. Né? Implantação. Aqui você tem, por exemplo, espécie pioneira. Aqui tem secundários iniciais. Lá no meio você planta um anticlímax. Né? Plantação, 2 anos, 5 anos, 15 anos, ó. As pioneiras morrem. A maioria das pioneiras tem uma vida curta. Aí, no fim, você vai ter o quê? Aqui dominando, né, a climática, que são as mais altas, e as secundárias
iniciais, que são espécies muito importantes também. O IP, por exemplo, é a secundária inicial. Galhadas. Eu vou mostrar para vocês que a gente fez lá naquele experimento nosso. Galhada é isso aqui mesmo. Você vai pegar galhos da área que você vai recuperar. Galho que já está caído no chão. E vai amontoar em lugares que você quer recuperar. Você tem um lugarzinho ali que está degradado. Muito comum você ver isso em área de pastagem. 10 metros quadrados, por exemplo. Está degradado. E você quer transformar aquilo ali. Você pega galhadas dentro da mata, ou lugar que roçou mesmo, vai jogando aquilo ali. Aquilo ali vai atrair pássaros, anfíbios, insetos, que vão trazer sementes. Isso aqui vai virar material orgânico, e daqui começa a nascer. Vão nascer as espécies, tá vendo? Aqui, ó. Tudo isso aqui vai atraindo, né? Os animais vão entrar aqui para se proteger e defecam, vão deixar semente. Então vai acontecer isso aqui. Vai começar a nascer, né, espécies ali da região. Banco de sementes. Você pega dentro de uma mata. A mata, perto ali da região que você vai recuperar, tem o histórico ali da área. Você entra em 1 metro quadrado de mata, você pega aquele material orgânico ali, lembrando que você não é permitido, mas na propriedade pequena você pega 1, 2 metros quadrados dentro da mata, espalha o restante, cobre a área, né? E usa esse material numa área que você quer recuperar, né? Então, né, chuva de semente você pode fazer também. Chuva de semente você faz isso aqui, olha. A madeira que você tiver na propriedade, aqui tela, essa tela comum, coloca lá no meio da mata. Escolhe 10 lugares ao acaso. De vez em quando você passa lá com o embornal e colhe a semente que está aqui. Então aqui vai ter semente só dessa árvore? Não, vai ter semente de várias árvores. E você coloca em locais diferentes, você vai ter sementes e tal. Poleiros artificiais. Você pode fazer desse jeito aqui. O que é isso aqui? É um poste, um galho seco. Você coloca nos lugares que você quer recuperar. Pode furar, para pássaro entrar e fazer ninho. Bambu. Tal, coloca aqui no solo. Tá vendo? Aqui colocou bambu, tronco de eucalipto, uma árvore morta. Pode fazer desse jeito também. Isso aqui você pode usar corda natural, cipó, tá? Não vai comprar coisa em loja, gastar dinheiro, não. Cipó. O passarinho vai começar a vir aqui, ó. Defeca e vai nascendo. Entendeu? Tem esse tipo aqui também, com bambu. Né? Aqui você deixa os galhos do bambu mesmo. Ou desse tipo, ó. Tá? Manejo de meandros. Aqui é rápido, não vou entrar em detalhes não, né? Uma coisa que se fez muito de uma forma absurda. Meandros são as curvas do rio. Né? Isso aqui vai sendo moldado ao longo dos anos, né? E isso quebra a velocidade da água. Quando você faz retificação de canais, que é uma coisa que foi muito usada numa época, lá em Castelo, quem conhece a Estrela, naquela região ali toda foi feita a retificação de meandros para plantar arroz, o projeto doido Provásias, que chamava. Virou caos. No Rio de Janeiro também, ó, isso aqui foi feito. Naquele rio que eu mostrei para vocês, que nasce lá naquele lugar que eu fui, Lumiar. Quando chegou aqui na planície, retificaram. Olha o que aconteceu. Tiveram que recompor os meandros do rio, porque cada vez aumentava mais o assoreamento. Aumentou a velocidade. Aumenta a velocidade, você vai movimentando mais, as margens vai acontecendo isso aqui, e vai assoreando o rio. Né? Então, nem pensar em fazer isso aqui. Bom,
Você recuperou e você quer saber como é que está o andamento. É o que estão fazendo nesse projeto que eu vou mostrar para vocês. Tem um monte de TCC em andamento lá. Você vai usar bioindicadores. Danilo, você pode pensar nisso aqui. Quais são os bioindicadores que você vai usar na sua dissertação? Newton, você plantou quantas espécies aqui? Ah, plantei 3, plantei 4, 5. Você vai fazer um levantamento em 20. Pronto. Está havendo regeneração natural, significa que o sistema é estável. Você plantou, não tem semente, não tem nada. Aí você vai lá, você pega, por exemplo, 1 metro quadrado, coleta aquele material ali, leva e coloca para germinar. Aí você vê que nasceu um monte de coisa. Sustentável está o seu projeto. Produção de serapilheira. Quanto que produziu de serapilheira? Bom, ali na área de pastagem, né, Danilo? Você vai lá, vai ver, não tem nada. Chegou aqui, você coletou, pesa, tem 5 quilos em 1 metro quadrado. Pode colocar aquela tela que eu mostrei com vocês, com aquele quadrado lá de suporte, deixar lá, ver o que vai cair de semente. Riqueza de fauna. Não era um pasto, não tinha nada ali. Agora tem bicho tal, tem isso, tem a macrofauna. Danilo vai trabalhar com a macrofauna do solo, né? Fatores edáficos, como é que melhorou? Quanto tinha de nitrogênio, fósforo, potássio? Quanto tem agora? É o que o sábio vai fazer depois. Você não vai analisar o solo? Você vai dizer que o solo melhorou em função disso. Talvez até você, André, possa usar isso também na sua, né? Maria Amélia não está aqui, mas poderá usar. O Guilherme talvez pode usar também, né? E cobertura do dossel. O dossel é o teto da planta. Quanto mais de cima você olhar, se você não vê nada lá embaixo de solo, significa que a floresta está entrando no estágio de equilíbrio, né? Então tem aqui todos esses aqui sendo explicados, vejam com calma bem isso aqui, né? Considerações finais, né, do rapaz aqui, eu acrescentei alguma coisa lá, né? Leiam isso aqui com calma. Isso aqui é uma outra foto lá do projeto dele, né? Esse aqui é um trecho do rio, depois dessa PCH, né? Então ele mostra, por exemplo, como ficou a dele, né? O que ele fez e como estava ficando, né? Isso aqui é uma outra foto, só que eu já coloquei. Tá vendo? Isso aqui é mata ciliar. Olha que maravilha, né? Isso aqui é uma mata de galeria, muito comum no Cerrado. Cerrado é o que mais você vê, é mata de galeria, né? E aqui é aquela área que eu já mostrei para vocês, a recuperação de nascente lá, que a gente fez a perenização desse córrego aqui, que ele secava na época de seca, e a gente fez a perenização construindo açudes, né? Hoje a gente tem milhares e milhares de litros de água aqui armazenado que perenizou, né? Água que é acumulada durante a chuva, que a mata, né, vai absorvendo a água, essa água vai descendo aqui por escoamento subsuperficial e vai alimentando, né? Não seca nunca mais. Pode ficar 3 anos sem chover, não fica, né? Mas daqui pode ficar 3 anos sem chover que não vai secar, né? Antes, 2 meses de seca já secava o córrego, né? Aqui é o agradecimento dele, né, professor, eu fui orientador dele, essas coisas. Obrigado, Eduardo de Oliveira. Então eu gosto de manter o nome dele, que eu lembro. Continuo lembrando, eu gosto de lembrar de ex-alunos. Esse menino foi muito bom, né? É isso. Na próxima aula, a gente vai mostrar a implantação daquele primeiro que eu te mostrei ali, de um projeto de vegetação ciliar. Heloísio perguntou, num dado momento, no começo da disciplina, se você ia aprender mesmo todos os passos, né? Eu falei que sim. Então, na próxima vai ser, eu acho que a da Nascente já mostrou, eu espero que você esteja... Está conseguindo, Heloísio, acompanhar? Tô sim, professor. Tá tranquilo. Eu ia até expor algumas coisas assim, porque como eu nunca atuei na área, né? Eu nunca atuei, mas a gente está sempre buscando informação, né?
Eu já vi uns processos de recuperação de área degradada no Cerrado. Acho que tem até um livro que eu estava lendo uma vez. Eu acho que ele está até perdido no meio dos meus materiais que eu tenho aqui separado de muito tempo. Eu achei muito interessante uma parte de recuperação que eles usam os próprios resíduos que são deixados no local, né? Principalmente para recuperação de vossoroca. Isso. Entende? Aí aquilo ali, cara, eu tive uma certa curiosidade com aquilo, porque acho que até como agora a gente está na disciplina de Química do Solo, a gente está entrando na parte de matéria orgânica, eu estava vendo que esse aporte de restos de resíduos, principalmente árvore, resíduo de construção, também serve para poder recuperar uma área degradada. De vossoroca, por exemplo, serve, né? Com certeza, e também, como eu trabalhei com lodo de esgoto também, para a recuperação da microfauna. Muita matéria orgânica, né? Isso. Aí era esse tipo de área degradada, professor, que nesse livro ele retrata como que eles fazem esse processo de recuperação, assim, em prazo de 7 anos, a área praticamente já estava bem recuperada, sabe? Beleza. Eu vou ter que procurar esse livro aqui, se eu achar que eu compartilhei com os colegas. Beleza. Isso, manda para o pessoal, para mim também. Então, Heloísio, Sábio, Danilo, André, Zé Carlos, a história é essa, né? Você vai recuperar uma área, no caso aqui a gente está falando de vegetação ciliar, né? Você tem que pegar aquele espaço daqueles primeiros 3 ou 4 artigos que eu mandei para vocês no começo e seguir aquilo ali. Lembrando, ninguém sozinho faz um projeto de recuperação, né? É lógico, depois que você faz 1, 2, 3 de nascente, por exemplo, de mato ciliar e tal, você vai consultar a internet, né, aquela coisa, você não vai precisar montar equipe para recuperar uma nascente numa área de 1 hectare. Não tem sentido isso, né? Quando o projeto é maior, é bom que você monte uma equipe, né? Tem que ter um biólogo, né, um engenheiro florestal, se fosse um caso desse. Um biólogo, um agrônomo, um engenheiro florestal, está de bom tamanho, né? Agora um projeto maior, uma coisa grande, Vale do Rio Doce está ali tentando recuperar aquilo, né? Vai demorar uns 100 anos, mas está fazendo, né? Ali tem antropólogo, filósofo, né? Tem geólogo, tem que ter tudo, né? Porque ali envolve até a comunidade indígena. Não é o caso de você recuperar uma nascente dentro da propriedade, ou recuperar essa mata ciliar, que eu já mandei para vocês os slides, dentro de uma propriedade, né? Mas então, em síntese, é isso, né? Antes de eu dar uns recados aqui, eu pergunto, vocês querem fazer algum comentário? Ficaram com alguma dúvida? Fiquem à vontade aí para comentar sobre isso. Professor, eu tenho só uma questão assim, que eu acho que isso aí é pessoal, né? Eu acho que também demanda estudos, né? Paciência. O que o senhor acha? Igual, por exemplo, você já viu essas áreas de aterro, né? Já. O pessoal pega restos de construção e lança isso no aterro. Se esse material ele fosse direcionado para a recuperação de áreas degradadas, por exemplo, igual, por exemplo, eu tive a oportunidade, quando eu fazia agronomia em Santa Teresa, a gente entrou numa região ali dentro de São Roque, do Canaã, que a gente viu uma área que o pessoal estava fazendo como se fosse um aterro, próximo a um córrego que tinha, mas só que estavam fazendo assim como uma forma de recuperação. E a gente andando no meio do local, a gente viu algumas culturas assim crescendo naturalmente. Né? No local que jogaram, né? Aí eu peguei e falei assim, pô, bicho, dá para você recuperar uma área degradada sim, mas aí você tem que saber quais culturas você vai cultivar ali para aproveitar o processo de recuperação, mas gerando riqueza, né? Naquele local eu vi machixe sendo machixe, são culturas mais rústicas, né? Sim, sim. Aquela que dá um pinhão, como é que chama? Tá boa, não. Mamona. A mamona, ela adora se desenvolver, porque vai material orgânico e sempre vai tinta, cal, né, no meio daquilo. De um modo geral, lá em Castelo, na propriedade que era do meu pai, quando você jogava resto de construção civil, uma das que parecia primeiro é a mamona. A mamona é uma planta comercial, né?
Mas produz biodiesel, né? Várias outras podem ser cultivadas. O que tem que ter cuidado, que muita gente às vezes utiliza, você não deve lançar em vossoroca só material orgânico. Por exemplo, você pegar só lodo de esgoto, jogar 1 metro de lodo de esgoto dentro, tapar o buraco da vossoroca com lodo de esgoto. Não, aí não. Porque ele vai se decompor, aquela coisa toda, mas pior que tem gente que usa, por exemplo, madeira para jogar no meio de uma vossoroca, aquela coisa toda. Não é bem assim que funciona, não. Né? Agora, você pode fazer contenções, vamos supor uma vossoroca de 100 metros, por exemplo. A cada 10 metros, você faz contenções, que pode ser com bambu, por exemplo. Entendeu? Sim. Aí, tudo que correr naqueles primeiros 5 metros, na hora que achar essa contenção, porque vai acumulando ali, nessa barreira que você fez de bambu, vai acumulando galhos, mesmo material de solo vai descendo, vai acumulando. Eu conheço uma área dessa, por exemplo, já visitei várias áreas dessa, que tinha 10 anos, em Nazareno, perto de Lavras, que essa contenção de bambu que foi feita, ela já estava sendo totalmente coberta, porque ela foi retendo o material e cada vez mais o material sólido que descia ia parando nessa barreira. Aí você fazia outras 5 na frente. A primeira lá eu já nem vi mais. Ou seja, você cobriu esse buraco da vossoroca utilizando. Você poderia jogar algumas camadas, por exemplo, de tijolo, lajota. O que é isso? É argila. Não é argila? É argila. E aí, nesse meio, vai entrando esse material solto, galhada, resto que vai descendo ali. Pode jogar um pouco de lodo de esgoto nesse meio, desse material que você jogou, que é material orgânico. Vai cair semente ali, vai germinar, que vai produzir serapilheira. Com o tempo, vai uniformizar esse material. Entendeu? O solo vai se agregando com o tempo, vai né? agregando. Vai tendo microvida, vai tendo micro-organismos que começam a voltar, a microfauna toda no solo. Sim, e interessante também a introdução também de micro-organismos, né, professor? Fungos, principalmente, micorrizas, tem diversos. Isso, exatamente. Agora, você não pode fazer isso numa área que você pretende transformar numa área agrícola que você vai arar e gradear num curto prazo. Com certeza, porque aí você pode trazer problemas para implementar agrícola. Exatamente. Então, agora é uma área que você vai transformar numa APA. E você quer para incorporar ela na sua área de reserva legal da propriedade, né? Ou cultivar essas espécies que você falou. O maxixe, por exemplo, é comercializado, tem um preço até alto no mercado, né? Então você pode fazer. É por isso que eu falei para vocês que a fase do planejamento no início de qualquer projeto de recuperação é fundamental, porque é nessa fase que você vai definir, por exemplo, o que eu quero transformar essa área. É fundamental isso aí. Vamos supor que você está falando em jogar esse material e você vai transformar essa área, por exemplo, numa área de loteamento e onde vão ser construídas edificações. Você não deve fazer isso aí, porque de repente você vai construir uma casa aí, com o tempo a casa pode cair, porque o material lá embaixo tinha muito material orgânico e tal, que começou a decomposição, deu problema. Entendeu? Com certeza. Então, isso é fundamental. Sim, mas aí, dentro desse processo é foda que eu gosto de conversar sobre isso. Dentro desse processo aí, com o tempo, igual o senhor falou, assim, com culturas que são mais rústicas, como o próprio maxixe ou a mamona, você pode, com o tempo, começar a introduzir espécies arbóreas, tornando aquilo ali um sistema de setivismo, por exemplo. Isso. Até a banana. Banana vai bem no lugar desse. Eu não digo assim uma cultura comercial de banana, mas roça, é sítio pequeno. O cara planta ali no lugar uma moita de banana, faz uma cova, lá na frente 5 metros, depois faz outra. Vai desenvolver bem pra caramba. Entendeu? Então, as opções são as mais variadas possíveis, tá? Pessoal, eu anotei aqui algumas coisas, só como comentário. Uma primeira, não sei se vocês viram aqui, você lembra quando eu dei a outra disciplina, a agroecologia, a gente estava falando como que a taxa de juros interfere na vida da gente, né? Nossa senhora, está interferindo demais. Era 2. Vocês lembram daquela época?
Vai para 11, professor. Ontem passou para 7,75 a taxa Selic. Só que na prática está muito mais, né? Se você for ver quanto que está o juro de cartão de crédito, eu nem falo, porque é uma coisa surreal, né? E vocês viram como que está influenciando no supermercado. Vocês viram como que subiu o preço de tudo, né? A elevação da taxa Selic é para tentar conter essa inflação. Só que ela sozinha não funciona, porque o grande problema da inflação hoje, vocês já devem ter observado, que está muito relacionado com custos. Custos o quê? Petróleo. A gasolina sobe, praticamente influencia tudo, principalmente frete, que transporta tudo no Brasil, né? Isso é para vocês verem, às vezes, que o governo está adotando uma política totalmente errada, tá? Não vou discutir isso aqui, que não é o objetivo disso, mas está errado, tá? Outro ponto que eu quero conversar com vocês é sobre os resumos para o evento nosso que vai ter, o ENA, né? Esse é o 3º ano. Tentem fazer um resumo de algum trabalho de vocês, né, que vocês fizeram aqui na disciplina mesmo, um resumo. Tem um modelo lá, eu não vi, não, mas um resumo é uma coisa pequena, 1, 2 páginas, não sei qual o modelo, tá? Tentem fazer, compartilhem entre vocês, não fique com egoísmo, assim, querer produzir um artigo só com seu nome, não. Compartilhe, chama o Zé, chama o André, chama o João, chama o Danilo, chama o Heloísio, coloque todo mundo de autor, cada um faz um, e vocês entram de coautores de todos. Então, cada um produziu quanto? 5. Né? Como eu tento fazer nos capítulos de livro. Vocês viram que lá, todo mundo eu coloco 8 autores. Às vezes, 2 só produziram, eu corrijo e tal, mas coloco o nome de outros que tem associação. Né? E a agroecologia é muito isso, compartilhar conhecimento. Escreva logo, tem prazo reduzido. Né? Teve várias defesas essa semana. Eu vi lá o Zé Carlos e algumas, o André também eu vi, o Sávio também, Heloísio, Danilo, foram muito boas, né, dos meninos lá da pós, teve 2 defesas de mestrado também no meio, né? É uma pena que vocês não podem participar de todas, porque vocês têm aula, né, hoje à tarde, sexta também. Mas só para lembrar que sempre que possível vocês devem participar desses eventos, né? Vai ter o evento do café, né? Mês que vem eu vou até fazer uma palestra lá, junto com outro professor, e com o Pavese, Caiado e Pavese, a gente vai fazer uma troca de informação, né? O meu vai ser sobre como você... cuidados na área ambiental dentro do café. O que você vai fazer, né? Então, eu vou falar de terraço, de barraginha, caixa seca, curva de nível, né, incorporação de matéria orgânica, manejo de mato, cultura intercalar. Se vocês puderem assistir o evento, assistam. O ENA também vai ter abertura, eu vou fazer uma apresentação no começo, Madela, a Paulinha, depois vai ter uma figura bem grande aí no cenário nacional, que está definindo ainda, e depois no outro dia vão ter vários mini cursos, né? Até o Otávio, que é colega de vocês, vai montar um mini curso lá com o professor que foi orientador dele lá na graduação. Tá? Então não deixe de fazer. Né? Eu acho que na semana que vai ser, não vai ter aula. A abertura vai ser quinta-feira à noite e os mini cursos serão na sexta-feira, na parte da manhã. Escolham lá, façam inscrição, o Zé Carlos já falou que fez. Na hora que faz a inscrição, já te dá a opção de escolher um desses mini cursos, né? Né? Então, não deixem de fazer, tá bom? E com relação ao capítulo dessa disciplina aqui, para complementar a nota, lembrando que já está quase chegando ao fim. Semana que vem é novembro, né? Então, tem um mês aí. É lógico que é tempo de sobra. Mas ninguém mandou para mim, com exceção da Maria Amélia, que mandou um, que eu estou até para ver, tá? Mandem aí para eu dar uma revisada, para que vocês possam mexer. Tá? E dá tempo de fazer uma coisa direito, que vai ser publicado. Eu ia publicar esse ano, não vou publicar mais esse ano, não. Vou deixar publicar já em 2022, que esse ano eu já publiquei 3 livros, muito capítulo, mais de 50 capítulos, aí eu vou deixar para o ano que vem, né? Para começar em janeiro, fevereiro, já ter 10 capítulos, né? Vai ser esse próximo livro. Já tem um outro que está pronto também, com 15, então já tem
25 capítulos para publicar lá entre janeiro, fevereiro e março, né? Mas não deixe para a última hora, tá, gente? Por hoje é só, tá? Um abraço para vocês, veja o material que eu mandei. No WhatsApp particular, se alguém quiser fazer alguma coisa, falar alguma coisa particular, pode mandar também, tá bom? E fiquem, né, fiquem à vontade aí para me procurarem sempre que precisar, tá bom? Recuperação de área degradada é isso, né? Não tem tanto segredo, mas é fundamental que sigam todas essas considerações